Bom dia, irmãos. Graça e paz da parte do Senhor. Quem vos fala aqui nesta manhã é o evangelista Carlos Henrique, do Rio de Janeiro. E, antes de mais nada, quero agradecer a Deus, louvar o seu nome, por mais uma oportunidade de estar de pé, fazendo menção da sua palavra. Agradecendo também ao nosso presbítero Gregório, nossa irmã missionária Maria Socorro, foi o canal de bênção para me estar fazendo parte desse seleto grupo de semeadores. E eu quero compartilhar com os irmãos nessa manhã uma breve palavra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Vou estar lendo aqui alguns versículos. Em diante vai falar assim: E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão, curtidor, que tem a sua casa junto do mar, e ele te dirá o que deves fazer. Versículo 9. E no dia seguinte, indo eles seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. E tendo fome, quis comer. Enquanto ele preparava, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. E viu o céu aberto, e que descia um vaso, como se fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas, vindo para a terra, no qual havia de todos os animais quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez lhe disse a voz: Não faças tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isto por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se no céu. Versículo 27. E falando com ele, entrou e achou muitos que ali se haviam juntado. E disse-lhes: Vós bem sabeis que não é lícito a um varão judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros. Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo, pelo que, sendo chamado, vim se contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandaste chamar-me? E disse Cornélio: Há 4 dias estava eu em jejum até esta hora, orando em minha casa a hora 9. E eis que diante de mim se apresentou um varão com veste resplandecente e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Envia, pois, a Jope e manda chamar Simão, o que tem por sobrenome Pedro, que está em casa de Simão curtidor, junto do mar. E ele, vindo, te falará. E logo mandei chamar-te, e bem fizeste vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus, para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. E abrindo a boca, Pedro disse: Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que, em qualquer nação, o teme e faz o que é justo. Verso 44. E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: Pode alguém, porventura, recusar a água, para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor.
Então rogaram-lhe que ficassem com eles por alguns dias. Amados, eu fiz questão de me estender nessa leitura para que possamos entender bem o sentido dessa palavra. Porque quando a gente medita, olha, observa essa palavra, vamos ver que tem algumas coisas que acontecem que parecem ser contraditórias àquilo que a gente crê, que nós acreditamos. Por exemplo, como pode uma pessoa que não é crente temer a Deus? Como pode uma pessoa que não é convertida fazer coisas para Deus de forma que toque e agrade o coração de Deus? Pois bem, este homem foi Cornélio. Vai dizer a palavra do Senhor que as suas esmolas e as suas orações, não era reza não, orações, elas tocaram no coração de Deus. Mesmo Cornélio sendo um homem romano, mesmo Cornélio sendo um homem que não era convertido, era gentil, mas vai dizer a Bíblia que esse homem ele era fiel nas suas orações, aleluia, e vai dizer a palavra que ele estava orando às 3 horas da tarde, quando um anjo apareceu para ele. Note bem, um anjo apareceu para Cornélio e falou para ele que as suas orações e as suas esmolas tinham sido recebidas diante dos céus e que Deus estava se agradando dele. E Deus ainda deu mais diretrizes para Cornélio, falando para ele para que viesse a encontrar um homem chamado Simão. Pedro, sobrenome Simão. E ali, encontrando Simão, seria dito a Cornélio o que devia acontecer. E vai dizer a Bíblia que, de pronto, Cornélio vai, manda os seus servidores ir até a Pedro. Mas note, de Jope até Cesareia era uma distância muito grande, aproximadamente 51 quilômetros de distância. Tanto é que eles ficaram quase 3 dias para poder chegarem até Cesareia. E lá em Cesareia estava Pedro, na casa de outro Simão, que era um amigo seu de evangelho. E vai dizer a Bíblia agora que Simão sente necessidade, como sempre tinha os judeus, de estar orando. E ao meio-dia ele subiu ao terraço para orar. E quando Pedro ele vai orar ao Senhor, ele agora tem fome. E na mesma hora, os seus sentidos agora se desaparecem. E agora tem um arrebatamento de sentidos. E tendo esse arrebatamento, ele vai ver uma visão. Ele vai ver vários animais quadrúpedes enrolados num lençol. E aquela voz bradando no seu ouvido: Pedro, mata e come. E Pedro vai falar de pronto: Senhor, eu não posso comer uma coisa imunda. Alguém aqui pode pensar, mas será que Pedro errou em contradizer a Deus? Não, irmão. Pedro não errou, porque havia uma lei dos judeus que ninguém podia comer nada impuro. Essa lei está no livro de Levítico. Então Pedro não está aqui, contradizendo, não está aqui sendo uma pessoa opositora a Deus, não. Ele estava aqui dentro da sua fé, dentro da sua crença. Mas mesmo assim, Deus vai falar para ele: Pedro, não considere imundo aquilo que Deus purificou. Mas até então, Pedro não estava entendendo nada. E é logo após que a visão aparece para ele mais 3 vezes e depois desaparece, esses homens chegaram até Cesareia. E esses homens agora vão bater na porta de Simão, que não era o Pedro, o Simão é amigo dele. E Simão agora recebe aqueles homens, os homens explicam ali a sua vinda e começa a contar o fato a Pedro. E Pedro acha muito interessante porque logo após ele ter tido a visão, os homens aparecem ali para contar tudo para Pedro sobre o que tinha acontecido com Cornélio. E de pronto Simão, sem pestanejar, ele vai até a casa de Cornélio, porque Deus já tinha falado para ele: olha, vem 3 homens aí ao teu encontro, pode ir com eles, eu estou no controle de tudo. Então